Pois é, meu irmão, pé de guerra total dentro do Congresso Nacional, focando no STF. Pois é. O Metrópolis trouxe uma matéria dizendo que o Hugo Mota estuda uma reação política contra o STF. Há informações, inclusive, e isso aqui é importante de se discutir, de que o Hugo Mota assinou uma possibilidade de emenda constitucional ampliando o rol de crimes de responsabilidade do STF. Será que a batalha começou? Será que a guerra oficialmente está travada entre Câmara dos Deputados e Congresso Nacional? A gente vai debater isso aqui. Outro ponto também, vamos falar do Donald Trump. Depois de uma incursão militar que aconteceu aqui, né, debaixo do bigode, debaixo do nariz do Lula, aqui do lado, na Venezuela, o Donald Trump emitiu um alerta, né, com sinal vermelho, um alerta máximo para todos os americanos aqui que estão nesse país da América do Sul. Parece que o caldo vai entornar, parece que a coisa vai engrossar e o Donald Trump já está ameaçando, sei lá, trazer um porta-aviões ou algo assim aqui para a América do Sul, dentro de um lago, alguma coisa assim. A gente vai falar sobre isso, tá? O negócio tá pegando fogo, porque o alerta do Donald Trump é um alerta com cheiro de fumaça de guerra. Vamos bater um papo sobre isso. Outra questão que a gente precisa discutir também, e é grave, é a aliança do Donald Trump, ou melhor, a aliança do Lula com alguns ditadores e facínoras lá, né, do Oriente lá e do outro lado, né, do eixo do mal lá. Parece que isso aí foi muito mal recebido, não só pela imprensa internacional, mas como pela imprensa nacional também, e parece que os Estados Unidos já assinaram um sinal vermelho aqui contra o Brasil, né? Então, parece, né, que alguns países do eixo democrático estão começando com um sinal vermelho a investigar, né, o avanço da China aqui dentro da América do Sul. E aí tem uma declaração gravíssima, né, internacional sobre também, né, o posicionamento do Supremo Tribunal aqui, que assim, coisa tensa, que foi divulgada na revista Oeste. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A gente tem uma meta aí para bater, viu? Vamos lá, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente pode mostrar que nós, né, conservadores, temos sim muita união e a gente não perdeu a fé. A gente ainda acredita que o Brasil será um país democrático, livre, justo, com liberdade de expressão, um país que você não tem o Estado te massacrando o tempo todo, né? A fé e a esperança é a última que morre. Agora começar? Vem comigo falar do homem laranja Donald Trump. É o seguinte, matéria do Conexão Política, essa é interessante. Estados Unidos emitem um alerta e orientam uma retirada imediata de americanos da Venezuela. Vamos lá. Você deve estar sabendo que o Donald Trump, debaixo do nariz do Lula e do bigode do Maduro, mandou uma tropa militar entrar dentro da Venezuela, tirar os reféns que estavam ali, né, reféns do Maduro, mas sob custódia do Brasil, e levou essa turma tudo para os Estados Unidos. Nem o Brasil, nem a Venezuela viu que isso tinha acontecido. Até que o pessoal dos Estados Unidos informou. O que o Donald Trump fez? Né? Depois das eleições fraudadas da Venezuela, os opositores do Maduro correram para a embaixada da Argentina e ficaram lá escondidos. A Argentina fez todo tipo de sacanagem. A Venezuela fez todo tipo de sacanagem com eles. Cortou energia, eles ficaram meses sem energia. Água era racionada, era o mínimo assim para eles poderem beber, o tipo assim. E a Venezuela só permitiu o básico para forçar que eles saíssem. Um não aguentou e saiu. Fez acordo com a Venezuela para sair. Estranhamente, ele morreu poucos dias depois por problemas de saúde dentro de uma prisão na Venezuela. Esquisito, né? Pois é. E o Trump entrou lá, pegou soldados com o espanhol perfeito, características físicas de venezuelanos, mandou essa turma para dentro da Venezuela, infiltrou, né, um serviço de espionagem impecável, infiltrou essa galera lá dentro. Então estava cheio de americano infiltrado lá, coisa de agente secreto. Foi lá, tirou todo mundo, colocou dentro de um helicóptero, do helicóptero colocou dentro de um carro, do carro levou para uma cidade vizinha, dessa cidade vizinha, entrava dentro de um avião e
saíram sem o exército bolivariano nem sentiu o cheiro, nem radar, nem nada. E aí a Maria Corina Machado até falou, ó, isso aqui é um recado, nós estamos 100% fechados com os Estados Unidos. Maduro, se eles entram lá e tiram a gente embaixo do seu nariz, eles podem fazer muito mais coisa com você. Mas enfim, não é esse o foco, tá? Matéria de conexão política. O que os Estados Unidos disse aqui? O governo dos Estados Unidos, depois dessa operação militar, emitiu nesta segunda-feira um novo alerta de segurança sobre a Venezuela, orientando que cidadãos americanos e residentes permanentes legais deixem o país imediatamente, não é nem para esperar, é imediatamente. A recomendação, divulgada pelo Departamento de Estado, inclui nível máximo de alerta, grau 4, não viajar em razão do que ele classificou como perigo extremo. Esse tipo de comunicado é grave, e você vai entender o porquê. O comunicado aponta uma série de ameaças para quem vive ou visita o território venezuelano. Risco de detenção injusta, tortura sob custódia, presta atenção, atos de terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária de leis, criminalidade, instabilidade social, sistema de saúde precário. Abre aspas. Não viaje nem permaneça na Venezuela devido ao alto risco de detenção injusta, tortura em detenção, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis, criminalidade, agitação civil e infraestrutura da saúde precária. E aí, o que acontece? Desde março de 2019, com Biden, os Estados Unidos tinham tirado qualquer alerta nesse sentido. Esse tipo de alerta, ele acontece quando um país está em hipótese de guerra. Ou seja, ele está preparado para a guerra. E se a guerra estourar, não deve haver ninguém, absolutamente ninguém, né, cidadão do seu país, lá no país que você vai tacar bomba. Entendeu? E aí, aonde que entra o detalhe? O Donald Trump, ele tá com sede ao pote, ele tá doidinho para ir lá arrancar os bigodes do Maduro. Tá doidinho. Só que ele não pode cometer o erro que o Putin fez, né, de ir lá e invadir a Ucrânia, porque o Trump vai ser considerado ditador, se bem que tem uma diferença. Ucrânia é democracia, Venezuela é ditadura. Mas a grande questão é que o Trump está tentando classificar o Trem de Aragua, que é uma gangue da Venezuela, como terrorista. Por quê? Porque assim, o Donald Trump tem o poder, né, dentro das regras da ONU, de atingir aquele local para invadir os grupos, para acabar com os grupos terroristas e inclusive investigá-los. E aí o Donald Trump está tentando uma ligação do governo Maduro com esses grupos terroristas. E se o Donald Trump tiver isso, tiver um aval da ONU, ele vai chutar o traseiro gordo do Nicolás Maduro. E aí, gostou da informação que eu sei? Mas vamos lá. E será que é só o Maduro que entra na mira? Porque é o seguinte, a comunidade internacional emitiu um alerta agora sobre o avanço da China e de grupos extremistas aqui na América do Sul. E aí, assim, não é por nada não, mas dá para imaginar, não é que ele deu bandeira, nem pinta, mas dá para imaginar que o Lula gosta de ditador, tá? Só para imaginar, porque se eu falar que ele gosta, o TSE manda eu tirar o vídeo. Olha só essa matéria do Globo, tá? Curte. Lula apareceu ao lado não apenas de ditadores, mas também de criminosos de guerra, é o que afirma um pesquisador. Na semana passada ele esteve lá, né, com o russo Vladimir Putin para participar do evento, né, dos 80 anos, né, do fim da guerra. Acontece que lá ele estava do lado de tudo que há de pior no mundo, facínoras. A Gazeta do Povo também tratou dessa matéria. Lula vai a evento com 19 ditadores e vira alvo de moção de repúdio na Câmara dos Deputados. A própria Câmara dos Deputados fez uma moção de repúdio. Mas o problema disso aqui é duas coisas. A primeira é a repercussão internacional que essa brincadeirinha teve. O mundo passa a observar o Brasil, né, com aquela frase, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. E aí, segundo o Globo, ele anda com os piores ditadores e criminosos de guerra que existem no mundo. Beleza. E depois da Rússia? O homem resolve ir aonde? Na China, né? Na China, inimigo declarado dos Estados Unidos. E será que pegou mal? Pegou demais. Olha só, aqui
na América do Sul, começou uma investigação, foi até divulgada pelo The New York Times, de que o mundo começa a observar, os países democráticos começam a observar o avanço da China aqui no Ocidente. Fala, peraí, ô Xing Ling, dá uma olhada para mim. Você sai de lá do seu canto, lá na Ásia, lá do seu continente, para chegar aqui, querer fazer alianças aqui de guerra, aqui dentro. Opa, coisa errada aí. Não vou aceitar. E aí, olha só o que diz o Ivan Kleber aqui. A China corteja Lula e América Latina após golpe tarifário de Trump. É o que diz o título de uma matéria do jornal americano New York Times, que repercute a visita de Lula à China. O jornal também destaca o investimento chinês na construção de um porto no Brasil, que deve facilitar o transporte da produção agrícola do Brasil para a China. Enquanto isso, nesta segunda-feira, dia 12, o comandante-chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Alvin Hosley, declarou estar preocupado com a influência da Rússia, China e Irã na América Latina. Ele também destacou que, abre aspas, atualmente estou vendo instabilidade no Haiti, em Cuba e na Venezuela. Então essas são as questões que tenho que abordar diariamente, fecha aspas. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Muito obrigado. Obrigado ao Ivan Kleber, né, que sempre produz conteúdo de relevância direto de Londres, e a gente está sempre expondo aqui para vocês. Mas a grande questão é, Irã? Peraí, alguém viu questão de navios iranianos? Alguém mandou o vice-presidente ao lado de grupos terroristas para participar lá da diplomação do presidente do Irã? Ah, foi o Alckmin, né, que foi. Então, parece que o Brasil entra nessa rota do eixo do mal do Irã. Ah, tem também a Rússia. Onde é que o Lula estava encontrando com os fascínoras mesmo? Ah, na Rússia, lembrei. E aí tem a questão da China, que é o mais perigoso na visão dos Estados Unidos. Para onde que o Lula foi depois da Rússia? Pois é, para a China. Será que os Estados Unidos não estão de olho absurdamente no Lula? Ah, tá. E aí, se você já não acha que é o suficiente, o Lula estava numa audiência pública, numa fala ali, né? Junto com o Putin, né? Junto com o Putin. Muita gente boa, não é? Batendo papo, tá tudo gravado, né? Nota oficial. Até que o Lula resolve falar um detalhezinho. Usinas nucleares. Pois é. Na hora que o Lula fala isso, pim, sinal cortado. Opa, parece que o Putin não quer que o Lula, que já tem uma tendência de falar demais, né? Parece que o Lula não quer que fale em usinas nucleares. Dá uma olhada nisso aqui. Que nós temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Opa, fecharam o sinal? Ai, fecharam o sinal. Bem na hora que a gente queria ouvir, Basília Rodrigues e Isabel Mega. Por isso que, quando veio esse sinal ao vivo da Rússia, logo a gente roda ali, coloca break news e rapidamente expõe para vocês. Que nós temos... Fecharam o sinal. Nossa, fecharam o sinal. Peraí, estranho pra caramba. Logo na hora de falar em usinas nucleares aqui no Brasil. E aí, meu irmão? Deu para você sentir o drama? Deu para sentir o impacto do que tudo isso pode gerar aqui no Brasil? Parece que tem muita gente que tem muito a esconder e que o Donald Trump está querendo saber o que vai rolar aqui no Brasil, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A guerra agora é aqui dentro. STF e Congresso Nacional. É isso que a gente vai analisar. Pois é, matéria do jornal Metrópolis diz que o Hugo Mota já prepara uma reação contra o STF. É aquela velha reação, tipo assim, né, vou bater, tipo, vou te dar uma porrada. Bati. É mais ou menos isso que eu senti. Dá uma olhada no que ele falou aqui. A primeira turma do STF já tem maioria para derrubar a decisão da Câmara sobre o deputado Ramagem. Como é que o senhor recebe essa decisão da primeira turma? O julgamento ainda não acabou, mas já a maioria, né? Olha, nós estamos com a assessoria jurídica da Casa
estudando o assunto para ver como a Câmara irá se posicionar. É importante dizer que essa foi uma decisão respaldada por mais de 300 deputados, ou seja, a ampla vontade da Casa foi ali expressa pelo trancamento da ação penal e no momento certo, após conversar com a assessoria jurídica, nós vamos tomar a nossa posição. Vamos lá, a gente precisa entender isso aqui. O Hugo Mota está pressionado. Quem não gostou aqui foi o Centrão. E aí, eu acho que o recado do Hugo Mota, ao falar isso aqui, inclusive, mencionando o STF, foi, uma decisão da ampla maioria. Deu para você entender? É a ampla maioria. Deu para você entender que é uma decisão que alcança, de certa forma, a vontade da Câmara, que não está feliz com você, STF. Então, o recado passado foi esse. Mas não é porque o Hugo Mota quer agir, porque a batata dele já está assando na mão do STF, dele, de vários familiares dele. Tem um monte de processinho lá que o Alexandre de Moraes só pode falar, vai, pega. E aí o negócio vai continuar andando, né? Então, assim, o Hugo Mota, como eu disse, vou repetir pela 1000ª vez, está entre a cruz e a espada. Ele quer pegar o STF, mas ele tem medo do STF. O problema é que o Centrão está pressionando ele e ele tem medo também do Centrão. Ele é uma figura do Centrão? É. Mas o Centrão pode derrubar o Hugo Mota? Pode. Lembrando que há, né, dentro do Congresso Nacional hoje, e se o Hugo Mota não agir, uma pauta apresentada pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que se for aprovado, tem a possibilidade de retirada do presidente da Câmara dos Deputados, né? Uma espécie de uma moção de repúdio. Se a maioria absoluta do Congresso, né, até uma maioria qualificada, falou, não, você já não representa mais o Congresso, ele é afastado. Vai para plenário e se o plenário votar, ele, tchau. Seria a criação do impeachment do presidente da Câmara. E aí, como é uma ação que é atinente a ele, pode ter pressão dos líderes partidários para que ele saia. Meu amigo, o jogo tá pegando. Vamos falar do Trump ainda. Trump consegue aos poucos o que quer. Isso aqui é música para os nossos ouvidos. E olha lá o Sandro, mais um vassalo dos Estados Unidos, olha lá, né? Olha lá, entreguista do Brasil para os Estados Unidos. Né? Ele Trump, como é que o pessoal chama o mito do Trump? Sei lá, puxa saco do Trump. É isso não, meu irmão. Eu tô pouco me lascando para o Trump em si. Tô pouco me importando pro Trump. Eu tô me importando e muito pro efeito Trump aqui dentro da República Tupiniquim que eu tanto amo. Isso aqui é ruim, mas é meu, não fala mal. É uma porcaria, mas é o meu país, não fala mal. Eu tô preocupado com o efeito Trump aqui dentro. O Trump que se lasque, né? Que se lasque. Agora, resultado da governança do Trump, essa, pra mim, faz diferença. Por quê? Porque se o Trump for mal, se o Trump for mal, aí se o Milley vai mal, se o Trump vai mal, se a direita vai mal, a esquerda ganha um presentinho, né? Pra usar suas falácias, suas narrativas de que são bons, muito melhores. Agora, quando a esquerda tá destruindo um país potencialmente econômico quanto o Brasil, o Milley pega a Argentina, que tem menos recursos naturais que a gente, começa a transformar aquilo numa potência, e o Trump começa a ter resultados, até o cidadão médio, que pode ser aquele mais burrinho, vai olhar e falar, eles estão melhor do que a gente. Acho que esse negócio de direita é melhor. Entenderam? Trump consegue aos poucos o que quer. Acordos com a China e com o Reino Unido mostram o sucesso do presidente dos Estados Unidos no objetivo de cobrar mais e pagar menos. O Trump, cara, ele tá defendendo os interesses americanos, ele quer equilibrar a balança aqui. E a China já mostrou sinais de, eu vou ter que baixar, eu preciso do seu mercado. O Trump sabe o potencial que tem. O segredo do sucesso, tá? Eu vou te contar, e eu aplico isso nas minhas empresas, tá? O segredo do sucesso é você saber o tamanho do seu potencial. Nem mensura isso para mais, exagerando, porque você vai ser pego na mentira, mas nunca se diminua. O Trump entendeu aqui. É os Estados Unidos, cara.
O cara tem uma visão empresarial gigantesca. Ele falou, cara, vão me bater, vão me pressionar, mas depois eles vão sentir o impacto e a hora que bater no bolso deles, eles vão falar, pô, o Trump já sabe. Vamos negociar. Matéria do Paulo Silva, perdão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos poucos consegue o que quer, cobrar taxas maiores dos produtos que vêm de outros países e conseguir que os mesmos países cobrem taxas menores que as anteriores para produtos norte-americanos. É isso que o cara quer. Por que ele precisa disso? Porque os produtos americanos, devido à potência econômica dos Estados Unidos, já é meio caro. Aí ele vai vender um produto para cá, a taxa de importação que o governo Lula cobra mesmo, por exemplo, vai importar. Tenta me explicar por que se eu pegar um avião aqui no Brasil, né, for para os Estados Unidos, comprar um iPhone lá, visitar a Disney, fazer um tour em Nova York, voltar para o Brasil, sai mais barato do que comprar um iPhone aqui no Brasil. Tenta me explicar essa situação. Imposto, taxa, tarifa. E o Trump falou, peraí, se sai tão caro assim, ninguém vai comprar de mim. Qual é? Brasil, baixa isso aí, eu compro coisa sua, você compra coisa minha, vamos reduzir isso aí. Tá, o Trump tá querendo um acordo de livre comércio. É isso, pelo menos minha visão. E se ele é bem sucedido, para mim, né, tira a influência da China aqui, tira a influência, né, dos países asiáticos para cima, né, do governo brasileiro. E isso para mim é bom, tá? É bom. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é motivo de tensão, é grave. Matéria da revista Oeste, um pouco atrasada, né? Foi publicada agora 10 horas atrás essa matéria. Mas o que acontece? Teve uma audiência pública 1 ou 2 semanas atrás, onde um jornalista português, Sérgio Tavares, falou algo, né, que pode incluí-lo até em um inquérito aqui no Brasil. Lembrando que quando ele veio de Portugal para cá, ele foi parado pela Polícia Federal. O que ele fala aqui é algo de extrema gravidade. Sérgio Tavares diz o seguinte: o Supremo Tribunal controla o primeiro comando da capital, narcotráfico e afins. Aqui a gente precisa deixar claro que não foram apresentadas provas sobre isso. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho de repercussão de uma matéria. Não foram apresentadas provas, tá? Então, assim, também não posso chegar aqui e ser um mero... assim, ser leviano, de falar, tá vendo? Não. E sem contar o tamanho do perigo que é falar disso aqui, né? O jornalista Sérgio Tavares, que atualmente produz um documentário sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração polêmica no depoimento ao Senado. Olha só isso. Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, escândalo que revelou relações atípicas entre Moraes e seus assessores, no caso do Tagliaferro. E lá, durante esse momento, ele falou de vínculos com facções criminosas. Tá? Várias figuras já foram, inclusive, processadas por fazer aliança, né, do ministro Alexandre de Moraes com o primeiro comando da capital, com outras facções. Então, figuras foram processadas, né, respondem por calúnia, injúria e difamação em cima disso. Tá? Mas o Sérgio Tavares, né, português, está lá em Portugal, apresentou essa declaração durante uma audiência pública que aconteceu no Senado aqui no Brasil. Bom, aí o bicho pega, né? E sai até faísca. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, né? O Brasil, duríssimo, com figuras que praticam a corrupção, acabou agora de estar tomando dinheiro de volta, né, do Janones. Janones começa a devolver os valores ligados ao esquema de rachadinha. O deputado federal André Janones iniciou nesta segunda-feira o pagamento dos valores estabelecidos em acordo com a Procuradoria-Geral da República para devolver R$131 mil referentes ao esquema de rachadinha. É a matéria do Metrópolis. Tá, o que é a grande questão aqui? Segundo informações da grande mídia, o Janones, e é uma conditio sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual não existe o acordo, assumir que cometeu a infração, rachadinha, e devolução do dinheiro. O que ele está fazendo não é pagando multa, é devolvendo o dinheiro, segundo a matéria do Metrópolis. E aí, assim, quando a gente coloca isso na balança, a gente para pensar o seguinte, peraí, se o sujeito, às vezes sem nem saber o que está acontecendo, sai
para vender algodão doce lá no evento do 8 de janeiro, ou entra num ônibus que está saindo, opa, vou passear de graça e vou fazer manifestação, vai para Brasília, não é mentor de nada. Ele chega lá, nem sabia que ia acontecer. O bicho pega 17 anos, não tem a possibilidade de falar, não, eu quero assumir que eu fiz aqui, deixa eu fora dessa. Muitos não tiveram essa chance. Mas o cara que assume, né, que o dinheiro público, passa a mão na cabeça, dá um tapinha na bundinha e fala, ai, bebê, não faz isso mais não, tá? Não faz mais não, você me deixa ruim, né? Ô Brasil, muda. A gente ainda tem esperança que isso aqui ainda vai mudar mais cedo ou mais tarde, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família. Obrigado por me receber na sua casa num horário tão importante, né? Que é o horário que você está aqui com a sua família na hora da refeição. E saiba que eu venho como amigo, né? Para trazer sempre informação importante. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Se você ficou até o final, colocou fiquei até o final desse vídeo, gostei. Às vezes você é novo aqui, já passou por aquele momento que você pega o vídeo e tá acompanhando ali, lendo os comentários. E aí a pessoa olha e fala, não, fiquei até o final, muito bom, não, conteúdo bom, fiquei até o final. O cara vai lendo e se empolga e fica até o final. Isso ajuda pra caramba aqui o canal. Então, se puder fazer isso, tá? Obrigado e até daqui a pouquinho, 4 horas, eu tô de volta pra gente bater mais um papo aqui. Grande abraço.